Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Olá, professor, professora, você que faz parte da plataforma Saeb Digital. Seja muito bem-vindo, mas a essa noite, toda terça-feira, às 19h30, a gente tem um encontro aqui marcado com os professores autores dos materiais da plataforma Saeb e você, que já faz parte dessa plataforma, e para você que veio aqui dar uma espiadinha para conhecer e aderir também a essa plataforma, seja muito bem-vindo. Enquanto a gente começa aqui, onde o Saeb Digital apresenta o uso fluente dos números racionais, esse conhecimento essencial para o aprendizado matemático nas séries finais do ensino fundamental. Então, corre lá, convide os seus professores, colegas de trabalho de matemática, principalmente aqueles que trabalham nas séries finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Esse ano, a plataforma Saeb Digital, o grupo 1 está dedicando seu trabalho para o primeiro ano, tanto português quanto matemática, o quarto ano, língua portuguesa e matemática, e para o oitavo ano. Por que essa escolha dessas turmas para o ano de 2026? São esses estudantes que estão nessas séries neste ano, que no ano que vem, 2027, que é ano do Saeb, estarão participando no final do ano dessa avaliação externa Saeb. Então, o nosso convite fica para você, professor, fazer esse apanhado geral de como que esse uso fluente dos números racionais influencia na vida do estudante na prova do Saeb. Vai convidando, vai mandando aviãozinho, vai chamando para participar desse momento. E se ele não puder participar hoje, não se preocupe. Essa live fica no YouTube durante um tempo, então ele pode assistir depois também e vir fazer parte também desse grupo que é dedicado exclusivamente a preparar os estudantes para o Saeb, mas sempre alinhado à BNCC. Vamos lá então? Vamos dar continuidade? Quem fala aqui com vocês sou eu, professora Flávia Betcher Madureira. Trabalho, sou professora também, atuo com oitavos e nonos anos de matemática na escola que eu trabalho na minha cidade, sou de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, e é um prazer estar falando com você. De que parte do país mesmo que você está? Conta pra gente, vai colocando aí no chat. Se você é de qual região do país, de qual estado, de qual município, e desde quando que você aderiu? Você é desse grupo que já está aí desde 2022, 2023? Você é um professor que está entrando agora, está começando a fazer parte? Conta pra gente. A gente quer conhecer melhor esse público que está aí do outro lado, conversando com a gente. Bom, como eu falei, sou autora do grupo 3 de matemática. Anota aí, sempre que você quiser fazer contato direto com essa aqui, autora que vos fala, sempre pode fazer contato pelo Instagram, pelo telefone, por e-mail. Estão aí todos os contatos. Sempre é bom a gente ter esse feedback, ter esse retorno de vocês. Bem, um grande objetivo que nós temos hoje: dominar a conversão entre as frações e decimais e a sua aplicação na reta numérica é crucial para a alfabetização matemática, resolução de problemas cotidianos e o desenvolvimento do raciocínio lógico. Essa conversão, quando a gente fala assim, alfabetização matemática, mas isso não ficou com a Jana, autora lá do primeiro aninho, ou com a Fran, autora do material de quarto? Não.
a alfabetização matemática ela não se encerra. A cada ano, novos vocabulários, a cada ano, novos aprendizados, e aí a gente vai recorrendo a pré-requisitos, a conteúdos que já foram estudados em séries anteriores e avançando para novos conteúdos que serão vistos em outros anos. Afinal de contas, o estudo dos números racionais começou desde que o estudante começou a sua primeira contagem dos números, ainda com reconhecimento dos algarismos que formam esses números. E muitos dos estudantes ainda pensam que são números racionais apenas as frações, apenas os decimais, porque muitas vezes não compreende qual é o sentido de ser um número racional. Estamos aqui para relembrar isso e ver, então, que o estudante precisa de ter um conhecimento histórico da construção desses números para ele chegar no final do ensino fundamental 2 com isso consolidado e, a partir daí, conseguir resolver as situações envolvendo esses números racionais. Vamos, então, a alguns conhecimentos, alguns pontos-chave para o aprendizado de números racionais. Vamos a um, não necessariamente é o primeiro, mas um deles, a definição e a representação. O que é, afinal de contas, um número racional? Bom, os números racionais são números expressos como A sobre B, na forma de razão, onde B tem que ser diferente de zero, incluindo os naturais e os inteiros. Então, desde que já que qualquer número natural, vamos pegar qualquer número aí, 5. Quais são as formas que eu consigo representar 5 na forma fracionária, na forma um numerador A dividido por um denominador B, que dê 5? 10 meios, 15 terços, 20 quartos, 25 quintos, e por aí vai embora. Então, uma vez que qualquer número natural consegue ser escrito na forma de fração, o mesmo vai valer também para os inteiros, que os positivos são os naturais e também os inteiros negativos. Basta que essa fração seja representada também de forma negativa, então eles também compõem o conjunto dos números racionais. A gente para aqui para fazer uma análise do diagrama de Venn, onde nós temos o conjunto dos números naturais, está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez esses dois conjuntos estão contidos no conjunto dos números racionais. E muitas vezes o estudante acha que racional é só número decimal exato, só a dízima periódica, né? Frações cujo quociente vai dar um número quebrado. E, na verdade, não é. Por isso, esse conhecimento tem que estar bem definido na vida do estudante. Outro ponto-chave para o aprendizado do estudante quanto a números racionais, os significados das frações. Compreender fração como parte todo, então, uma parte tomada de um todo dividido em partes iguais. Essa parte, às vezes, precisa de mais de um inteiro dividido em pedaços iguais. E porque eu vou pegar um inteiro e mais uma parte de outra, onde a gente vai ter origem aí as frações impróprias. Enquanto quando eu tenho um todo dividido em partes dividido em partes iguais e tomando algumas dessas partes, nós temos uma fração própria. Temos ainda, eu posso ter dois inteiros e pegar os dois inteiros que foram divididos em partes. Exemplo, acabei de falar aí, divididos em 5 partes, e eu pego os dois inteiros. Então, eu vou ter 10 quintos. 10 dividido por 5 dá 2 inteiros. Então, essa representação da fração, seja ela na forma pictórica, seja ela na sua representação numérica, ela com o sentido de divisão. É o numerador dividido pelo denominador. Ela com a função de razão. Tanto está para tanto. Ela como função de operador, que é quando eu tenho uma fração de uma quantidade e que eu vou fazer uma operação. Que fração de um todo, de uma determinada quantidade. E aí, esse de, uma fração de, do, da, ela representa o quê? Uma multiplicação. E também, lógico, né, todas as operações que são feitas com fração. Adição de frações, divisão de frações,
subtração, multiplicação, potenciação, todas essas que, neste momento, quando o estudante chega no 8º ano, ele já permeou por todo esse caminho durante a sua vida escolar e ele já está pronto aí para avançar, para ir além, para ir, por exemplo, para a fração geratriz de dízima periódica. Mas existe todo um contexto anterior. Ele começa primeiro trabalhando com as frações decimais, que vão dar origem a números decimais, decimais finitos, para depois passar para os decimais infinitos. Então, existe toda uma gama aí que começa ainda no Fundamental 1 dos significados das frações, do que elas representam, e aí a sua simbologia, tanto por meio de desenhos, como na forma de a representação dela numérica e na forma de desenhos. Bem, temos o que também é importante sobre números racionais? Conversão e equivalência, né? Converter de uma escrita para outra, seja ela numa forma de imagem ou a equivalência, o mesmo número, a mesma fração representada com números diferentes, seja com números maiores, por meio da multiplicação do numerador e do denominador, aplicados a uma mesma fração, assim como o processo inverso de encontrar frações irredutíveis de uma representação maior, mas escrita com números menores. Essencial converter frações em decimais também, né? Então, essa escrita de fração decimal com denominadores cujo denominador é uma potência de base 10, então o denominador 1, que é 10 elevado a zero, o denominador 10, que é 10 elevado à primeira potência, denominador 100, 10 elevado à segunda potência, que vão dar origem a frações a números decimais e vice-versa. Além de simplificar essas frações, né? Dividindo o numerador, o denominador por um mesmo divisor comum, encontrar essas frações equivalentes, e aí passamos também para as operações que são realizadas. Então, cálculos de adição, subtração, multiplicação, divisão com decimais. Lembrando que nesse período a gente também já tem a potenciação, apesar de saber que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Então, muitas vezes o aluno tem dúvida lá na regrinha para fazer potenciação, mas se ele souber reescrever essa potência em forma de multiplicação de bases iguais, ele conseguiria resolver. Então, essa compreensão do significado faz diferença na hora das resoluções. E incluindo também dízimas periódicas, onde, como eu comentei, quando chega aqui no final do 8º ano, nós temos algo muito especial, que é a conversão, o aluno tanto pegar uma fração e converter para dízima periódica, como o processo inverso, ter uma dízima periódica e encontrar a fração geratriz, ou seja, a fração que deu origem a essa dízima periódica. Temos ainda um ponto-chave para o aprendizado de números racionais, o uso da reta numérica. Então, localizar e ordenar números racionais, tanto os positivos quanto negativos, numa reta numérica, que é onde a gente vai se atentar um pouquinho agora nessa parte. Então, nós temos aqui o localizar números racionais. Vamos observar o seguinte: nessa reta, uma coisa que é fundamental o estudante perceber é que o intervalo entre esses tracinhos, eles precisam sempre ter a mesma unidade de medida. E às vezes para o estudante é difícil entender que na régua ele está trabalhando com 3 em 3 centímetros. Então ele vai pegar a régua, vai desenhar a reta e ele vai marcar no 0, 3, 6, 9, 12. Mas isso, cada intervalo de 3 em 3 centímetros, é uma unidade de comprimento. E ela precisa ser de forma igualitária durante toda a distribuição dessa reta, para que nós tenhamos uma reta numérica. Outro fator importante, que é a localização do zero. Falando nisso, vamos lembrar, falar que o conjunto dos números naturais
é representado pela letra N, creio eu que seja mais fácil para o estudante chamar a atenção. Por que que o conjunto dos números naturais é N? Ora, N de naturais. Tá, mas por que que o conjunto dos números inteiros não é I de inteiro? E aí começa a dar aquele nó na cabeça do estudante, né? Então vamos só relembrar? Quando eu acabo de falar aqui que é fundamental que apareça nessa reta numérica o zero, para que ele divida os números positivos e os números negativos, sabendo que nós estamos falando aí do estudante que já passou pelo sétimo, que já conheceu esse conjunto dos números inteiros relativos, conjunto dos números inteiros relativos a quem? Relativos ao zero. Quem está à direita, positivo, quem está à esquerda ou acima, positivo, abaixo, negativo, do zero. Então, por isso que o conjunto dos números inteiros é conhecido como conjunto Z, porque ele tem como ponto de referência o zero. E ainda falando disso, por que que o conjunto dos números racionais não é conjunto R? A gente sabe, nós, com o nosso conhecimento, já para estudantes de nonos anos, que o conjunto R é o conjunto dos números reais, que é a união dos racionais com os irracionais. Mas, de onde vem o conjunto dos números racionais ser conjunto Q? Só relembrando, o que que a gente falou antes? Que o estudante precisa reconhecer uma fração como uma divisão, cujo numerador pode ser dividido pelo denominador. E aí, nesse momento, eu te pergunto, e você vai perguntar para o seu estudante, como que é o nome dos termos de uma divisão mesmo? O dividendo, que para nós é o numerador, o divisor, que para nós é o denominador, resultado dessa conta de divisão, quociente. É só nesse momento que eu divido o numerador pelo denominador que eu vou ter origem ao quociente. E ele que vai dizer se ele é um número racional natural, positivo, inteiro e positivo, se essa divisão teve um número negativo dividindo por um positivo, sinais diferentes. Então, eu tenho um resultado inteiro e negativo. Opa, então ele é natural, ele é inteiro, né? Porque ele é negativo, então ele não é natural, porque são naturais apenas os inteiros positivos, e ele é racional. Por quê? Como que a gente falou a definição? Todo número que pode ser expresso sob a forma de A sobre B, sendo B diferente de zero. Falando sobre isso ainda, como isso é o resultado de um quociente, não existe divisão por zero. Qual é o número que multiplicado por zero vai dar um número? Mas, ops, todo número multiplicado por zero não é sempre igual a zero? Tem como resolver esse cálculo? Tem como resolver essa divisão? Logo, não existe divisão por zero, não existe denominador zero. E aí, vamos avançar. O estudante, então, ele precisa ter esse conhecimento. O que é um número inteiro? Um número inteiro é um número positivo, negativo e zero. Essa é a parte que forma o conjunto dos números inteiros. Inteiros positivos, como por exemplo 13, 5, 24, 29. Inteiros negativos, como -2, -10, -37, -85, chegando para cá para aparecer, representados pela letra Z. Acabei de falar dessa letrinha. Por quê? Porque quem divide os positivos dos negativos é justamente quem? Nosso querido zero ali. Eles formam um conjunto infinito que se estende tanto para a direita, positivos, quanto para a esquerda, negativos, pensando numa reta em formato horizontal, linear, horizontal. Seguindo ainda, nós temos, e o que é um número racional? Então, um número racional é um número que pode ser escrito como uma razão de dois números inteiros. Um número inteiro também é racional. Então, nós temos ali um decimal exato, tá ali 3,5. O -7, que é um número inteiro negativo. O 9, que é um inteiro positivo. O 3 quartos, que ao dividir vai dar origem ao 0,75.
O 10%, que representa 10 sobre 100, uma fração, ou 0,10. Então, nós temos aí este conjunto de números. Faltou quem aqui mesmo? Que daqui a pouquinho a gente vai dar uma atenção especial à dízima periódica. Calma, mais para frente ela vai aparecer ainda na nossa live. Não perde, não, não sai daí, continua assistindo, hein? E claro, nosso estudante, ele é cheio de curiosidade. Então, o que a gente fala? Acabou, professor. Então, agora, conhecendo os números racionais, ele preenche todos os buraquinhos de uma reta? Eles seriam suficientes para cobrir todo esse espaço? Não, porque não são números racionais. Raiz quadrada de 2, raiz negativa de 10, π, 0,47823664, você vai ver aí que não tem repetição. É um decimal infinito, está caracterizado isso pelas reticências, porém não há repetição de algarismos. Logo, é um decimal infinito ou uma dízima, porém não periódica. Não tem período, não tem repetição. Esses números que não são racionais também são conhecidos como números irracionais, só a nível de curiosidade para o estudante até o 8º ano. Ainda não é momento de trabalhar, de fazer operações, de resolver problemas, de operar dentro de geometria, dentro de outras áreas, usando esses números, professor. Então, eles têm um número infinito de casas decimais não repetidas e não podem ser expressos sobre a forma de dois números inteiros, que é o que caracteriza uma razão aí. Essa fração só é admitida como fração quando eu tenho um numerador inteiro, um denominador inteiro também. Esse é um assunto mais para frente. Bom, localizar um número inteiro numa reta numérica. Então, nesse momento, já temos aqui o nosso ponto de referência, que é o zero. Marcar o -2 na reta numérica seria, em questão de módulo, quantas casas eu preciso andar para a esquerda, então, quantos intervalos desse igual para chegar no -2. Então, temos marcado aí esse número -2. Parece algo tão simples para o estudante que teve um 7º ano muito bem consolidado, que teve um 7º ano muito bem trabalhado. E por mais simples que pareça, isso é questão do SAEB, sim, e que é recorrente, que aparece muito essa cobrança de localização de números racionais, seja em qual formato seja, começando pelos números inteiros, sim, tanto a representação de números naturais quanto a representação de números inteiros negativos. E lembrando também que o intervalo, ele não necessariamente sempre precisa aparecer nesta ordem, né? Do menor para o maior e sempre no intervalo de 1 em 1. Ele pode também estar representado em intervalos pulando numa escala, como aparece agora nessa outra tela. Quando ele pede agora para representar os números inteiros, ele quer o 5. Mas veja bem agora, o intervalo tem 2 unidades de diferença. Ele não vai de 1 em 1 unidade. Então, nós temos -8, -6, -4, -2. Então, localizar o 5 dessa vez não tem um ponto que seja exato para ele nessa reta numérica. Como eu só estou trabalhando com os pares, eu vou pensar onde fica esse número ímpar, entre quais pares? Então, entre o 4 e o 6. Então, sempre está dialogando com estudantes com diferentes tipos de reta, diferentes tamanhos de intervalo e sempre procurando o zero como referência, verificando essa possibilidade de um número não estar contemplado e ter que encontrar um ponto relativo a essa localização do número solicitado. Nós temos também os números racionais numa reta numérica. E como localizar esse número racional? Bem, já vai dar um pouquinho mais de trabalho, nada absurdo. O primeiro passo é identifique os dois números inteiros entre os quais o número fornecido se encaixa.
Então, um passo importante, toda vez que a gente tem uma fração própria, seja ela positiva ou negativa, o lugar dela vai estar entre 0 e 1, positivo, ou entre 0 e menos 1, negativo, frações próprias. Vamos compreender? Toda fração representa uma divisão cujo resultado é o seu quociente. Quando eu faço a divisão de um número menor por um maior, que é o que caracteriza uma fração própria, como que eu vou começar esse cálculo? 2 não dá para dividir por 5. Então, zero no quociente, vírgula, porque eu estou convertendo, eu estou transformando 2 inteiros em 20 décimos. Quando eu coloco 4, que número que multiplicado agora por 5 dá 4? 20, né? Vai dar o 20. Então, 4 vezes 5 vai dar o 20. Mas esse 4 não é 4 inteiros. Ele faz parte da casa após a vírgula. São 4 décimos. O entender que a fração 2 quintos, por exemplo, é dividir o intervalo em 5 partes e pegar a segunda parte a partir do zero, já que ele está entre 0 e 1. Ótimo! Mas e se essa fração ela é imprópria? O numerador é maior do que o denominador. Então, vou fazer uma mudança simples e vou para 12 quintos. Dessa vez, 12 dividido por 5 vai dar 2 e vai sobrar 2 para dividir, que vai dar o 4 depois da vírgula. Opa, agora é 2 inteiros e 4 décimos. Então, a minha divisão, primeiro eu tenho que localizar que 2 inteiros e 4 décimos é um número que fica entre 2 e 3. Então, essa parte, por mais simples que ela pareça, identificar entre quais números inteiros esse número se encaixa. É a primeira tarefa que precisa ser bem trabalhada junto aos estudantes e que vai fazer toda a diferença, porque como a gente trabalha com itens, e esses itens têm um gabarito para 3 distratores, esses distratores são perigosos. Então, por exemplo, colocar lá que o número 3 quartos é um número entre 3 e 4? A fração 3 quartos? Não. 3 quartos é um número entre 0 e 1, porque a divisão de 3 e 4 é 0,75. Mas, de propósito, vai ter na reta um tracinho lá entre o 3 e 4? Ah, vai. Com certeza. É um distrator fortíssimo nos itens. E aí, trabalhar com essas situações junto aos estudantes vai preparando para o seu olhar, para o vocabulário, para a maneira de resolver. Então, vamos adiante. Onde está localizado, por exemplo, o 1,25, 1 inteiro e 25 centésimos, negativo na reta numérica? Então, primeiro ele fala, né? Para as frações, divida cada unidade em partes iguais ao denominador da fração e depois marque o ponto. Bom, o que nós temos? Verificar. Dividir a unidade em partes iguais ao denominador. Mas quem é o 1,25? 125 centésimos. Dá para dividir por 25, vai dar 5 quartos. Mas 5 dividido por 4 dá 1 inteiro. Olha ali por que ele está depois do 1. Ele é uma fração imprópria. Ele é maior que o inteiro. Então, ele vai dar 1 inteiro e mais. Que parte? Uma parte de 4, que é o 25 centésimos. Por isso, ele foi dividido em 4 partes iguais no intervalo e pegou a primeira parte. Bom, se fosse 1,5 ou 50, seria a segunda. Se fosse 1,75, seria a terceira. Se fosse uma fração aparente, fosse 8 quartos, por exemplo, que a resposta dá 2, menos 8 quartos, a resposta dá menos 2, seria o quarto traço. Então, observando. E aí ele fala, para os decimais, divida cada unidade em partes iguais, a sua fração equivalente, e depois marque o ponto. Então, é extremamente necessário aquela parte lá atrás, onde falou que o estudante precisa saber escrever o mesmo número sob diferentes representações.
E nesse momento é fundamental que ele transfira essa linguagem de decimal para fração, para que ele saiba em quantas partes cada intervalo foi dividido e quantas partes serão tomadas. Então, ali o menos 1,25 está entre menos 1 e menos 2. Essa fração é equivalente a 1/4, negativo no caso. Então, que é esse espaço entre o menos 1 e o menos 2, dividido em 4 partes, pegar a primeira. Então, tem aí toda a justificativa do porquê que esse ponto está assinalado onde está. Continuando, então, temos. Vamos adiante. O estudante ele tem que saber marcar muito bem os números inteiros, sejam eles positivos ou negativos. Ele precisa estar bem relacionado à situação dos decimais, das frações decimais, aquelas que apresentam o denominador 10, 100, 1000, para ele entender a simplificação dessas frações, em quantas partes a cada intervalo vai ser dividido, qual é o intervalo onde se encontra, para depois ele chegar aqui na representação de dízimas periódicas. E para representar essas dízimas periódicas, professor, ele precisa saber encontrar a fração geratriz. Para quê? Para ele saber em quantas partes cada intervalo vai ser dividido, quantas partes serão tomadas. Chamando atenção para, enquanto as frações decimais são sempre com denominador 1, 10, 100, 1000, potências de base 10, na fração geratriz ela é sempre 9, 90, 99, 990, 999. Isso é uma característica que com o tempo o estudante vai se apropriando. Mas, então, a fração geratriz, chamamos de fração geratriz a representação fracionária de uma dízima periódica simples ou composta. Vamos trabalhar com os dois aqui. As dízimas periódicas são consideradas números racionais, pois é possível representá-las como uma forma de fração. Quem é essa fração? A fração geratriz. Essa representação fracionária é a nossa querida fração geratriz. Vamos, então, a uma representação dessa fração geratriz. Nós temos alguns exemplos. A fração geratriz da dízima periódica 1 inteiro 7777 no período. 16 dividido por 9. A fração, lembrando que a fração geratriz, nesse caso aí, 16 e 9 não tem divisor comum, então ele já está na sua forma irredutível. 407 sobre 90, 4,5222. 8 dividido por 3, 2,666. Essas dízimas periódicas aqui são todas iguais? Nós temos aqui a primeira e a terceira, que são dízimas periódicas simples, porque logo após a vírgula já vem o algarismo de repetição, que é chamado de período, daí o nome dízima periódica. E, no caso da segunda, o período é o 2, mas antes do 2 tem esse 5, que apesar de estar na parte decimal, ele não faz parte do período. Então, ele é chamado até de antiperíodo. E aí, essa dízima é chamada de composta. Por isso mesmo, professor, para a gente avançar nessa live, então, nós vamos pensar aqui em como calcular a fração geratriz. Vamos dividindo, então, em dois casos, trabalhar com cada uma delas separadamente. O primeiro é quando a dízima periódica é simples. Acabei de falar agora. Quando logo após a vírgula já começa o algarismo de repetição. O algarismo ou os algarismos que repetem, que vai ser classificado como período. Já no segundo, quando a dízima é composta, quando antes de começar o período, nós temos algarismos na parte decimal que não se repetem. Vamos ver o primeiro caso, então? Por que é importante encontrar a fração geratriz? O estudante não vai encontrar a dízima por ela. Ele vai encontrar a fração geratriz primeiro, para ele saber em quantas partes o intervalo precisa ser dividido na reta numérica, que parte precisa ser tomada.
para encontrar a posição exata dessa dízima periódica na reta numérica. Vamos ver uma primeira situação. Para dízima periódica simples. Primeiro passo, procedimento padrão. Depois, gente, o estudante vai pegando, por exemplo, 0,555. Essa casa só tem um número de período, só tem um dígito, que é o 5, então é 5 nonos. Ele vai pegando, mas enquanto ele não começa a pegar essas características ou macetes para achar de forma prática qual é a fração geratriz, vamos ao procedimento, ao algoritmo que leva a essa fração geratriz. Igualar a dízima periódica a x. X é igual a dízima periódica. O que significa isso? X é igual a dízima. Quando o aluno encontrar o valor do x, que é o x da questão, ele vai estar encontrando o quê? Uma fração que deu origem a essa dízima. Por isso que ela é chamada de fração geratriz. Então, encontrar o valor de x é encontrar o valor da fração geratriz. Segundo passo, multiplicar os dois lados da igualdade por 10, quando? Se só tiver um algarismo no período. Se quem repete é só um algarismo. Se tiverem dois algarismos que se repetem, por exemplo, 12, 12, 12, 12, opa, então eu preciso multiplicar por 100. Se tiver três algarismos, por 1000, e assim sucessivamente. Então, quem manda se a multiplicação deve ser por qual potência de base 10 é de quantos dígitos é a repetição dos algarismos do período. Terceiro, calcular a diferença entre a equação encontrada e a primeira equação do primeiro passo. Então, como a segunda foi multiplicada, ela é maior, então ela deve estar em cima na subtração, caso vá armar como algoritmo, e embaixo a equação original. E encontrar o valor de x da equação. Bom, teoria é ótima, mas o que a gente gosta mesmo? De prática. Então, vamos mostrar um exemplo prático para encontrar a fração geratriz da dízima. 1 inteiro, vírgula, 4444. Primeiro passo, igualar a dízima periódica x. Então, x é igual a 1,444. Encontrar a quantidade de algarismos na parte periódica. Quem que é? Que repete? Só o 4. Então, basta multiplicar essa equação, os dois membros. Lembrando que em qualquer equação, quando se mexe no membro, tem que mexer no outro também. Então, não é só multiplicar o 1,44, tem que multiplicar o x também. Teremos 10x é igual a 1,44, né? Ele já vai passar, seria x multiplicado por 10, depois nós vamos ter 10x é igual a 14, porque o 1 já estava na parte inteira. E agora nós conseguimos trazer para a parte inteira o período, que é o 4. Calcular uma diferença, então vai ser 14,444 menos 1,444, só que 4,444 menos 4,444 zerou. Então, nós não temos mais necessidade de escrever a parte depois da vírgula. O que ficou antes? 13. E no primeiro membro, 10x tira x, vai dar 9. Então, 9x igual a 13. Resolvendo essa equação, isolando x no primeiro membro, o 9 vem dividindo para o segundo membro. Logo, a fração geratriz da dízima 1,444 é 13 nonos. Ficou curioso? Pega a calculadora, faz essa divisão, que é uma parte deliciosa do estudante também. Quando ele usa a calculadora, não é para fazer o cálculo, mas para conferência, para verificação dos resultados obtidos. É válido. É muito legal ver o olhinho do estudante brilhando quando ele divide lá 13 para 9. É mesmo, realmente deu 1,444. O objetivo aqui é ele verificar que realmente ele encontrou qual é a fração que deu origem a essa dízima. Bom, mas nós falamos que tem a dízima periódica simples e que tem a composta. Muda na hora de fazer? Tem um passinho a mais. Então, vamos lá. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima composta, acrescentamos um novo passo na resolução. Inicialmente, transformamos a dízima periódica, que é composta, numa simples. Lembra daquele anteperíodo? Eu costumo falar aquele ser intruso na parte decimal?
eu preciso verificar quantos algarismos intrusos há ali. Quem é esse anteperíodo? Só tem um, tem dois, tem três? Da mesma forma como fizemos anteriormente, a fração geratriz 5,2333. Aqui o período é o 3. O 2 não é período, ele não tem repetição. Então, como ele tem esse 2 na parte decimal, que não é período, ele se tornou uma dízima composta. Nesse caso, o 2 é o anteperíodo, é um dígito só. Então, eu começo multiplicando essa dízima periódica composta por 10. Assim, ele vai passar a ser 52,333. Opa, ela já deixou de ser uma dízima periódica composta e ela passou a ser uma dízima simples. Mas atenção, ela não é x a dízima simples, ela é 10x a dízima simples. E assim começa o meu cálculo. Agora que já é uma dízima simples, vamos seguir os passos já vistos anteriormente para a dízima periódica simples. Então, nós vamos ter ali que multiplicar por 10 de novo. Mas por que por 10 de novo? Porque o período é 3. Se o período fosse 13, 13, 13, 13, eu teria que multiplicar por 100, porque são dois dígitos. Se fosse com 3, eu teria que multiplicar por 1000. Assim, multiplicando por 10, o 10x vai passar a ser 100x e o 52,333 vai passar a ser 523,333. Vamos fazer essa subtração do primeiro membro? 100x tira 10, sobra 90. No segundo membro, 523 tira 52, sobra 471. Então, nós temos, então, como fração geratriz, 471 sobre 90. 471, 90 avos. É a fração que deu origem à dízima periódica, 5,2333. Então, muito bacana saber esse procedimento. Tá, por quê? Porque ele precisa saber que o intervalo vai ser dividido em 90, o intervalo que seria dividido em 90 partes, só que é 90 no primeiro, 90 no segundo, 90 no terceiro, 90 no quarto, 90 no quinto. Por que isso? Porque nós temos ali, ele é o número 5,2333. Então, primeiro eu já tenho que saber que o intervalo ele vai estar entre o 5 e o 6. E aí sim dividir e verificar em quantas partes o intervalo teria que ser dividido, quantas partes estão sendo tomadas, para encontrar a localização desse número na reta numérica. Qual é a importância estratégica desses números racionais? A habilidade com racionais é um pré-requisito para conteúdos mais complexos. Os números racionais, eles não vão ficar sendo trabalhados, professor, apenas no eixo números. Eles vão ser aplicados na álgebra. Então, eles vão ser aplicados, todos esses números na álgebra. Nós podemos encontrar números inteiros positivos, que são os naturais, números inteiros negativos, nós vamos encontrar números decimais, nós vamos encontrar dízimas periódicas. Inclusive, em álgebra é muito comum trabalhar com, na hora que encontra o resultado é para ele dar dízima periódica, então deixa o resultado em fração, ele já é racional. Transformar de uma linguagem racional para outra racional não faz tanta diferença. Agora, quando é decimal exato, é melhor a visão com vírgula, que normalmente aí está representando medidas, do que representar em fração. Temos também a geometria, onde a gente utiliza números, neste caso, na maioria das vezes, apenas números positivos por representar medidas em figuras geométricas, e aí não existe medida negativa. Existe sim a compreensão dos números reais. Então, a compreensão de que os números negativos podem representar um nível abaixo do mar, pode representar um saldo negativo num banco, pode representar um mergulho, né, de um nadador, a quantos metros de profundidade que ele fez esse mergulho. Então, essas situações
cabem sim os números negativos. Em geometria, para figuras, cabe apenas números positivos, mas de todos os seus tipos. E quando ele fala para a compreensão dos números reais, por quê? O estudante só vai compreender por que que o número irracional é irracional quando ele compreender que o irracional não consegue ser representado sob a forma de fração. Ele vai começar lá na história antiga, lá nos pitagóricos. O que que levou os pitagóricos a criarem o conjunto dos números irracionais? A impossibilidade de resolver algumas operações inversas no conjunto dos números racionais. Então, qual a impossibilidade no conjunto dos naturais? A subtração. Nem sempre numa subtração eu encontro um número inteiro positivo para ser natural também. Surgiu o conjunto dos números inteiros negativos. Toda vez que eu divido um número inteiro por outro inteiro, eu tenho como resposta um número inteiro? Não. Às vezes eu encontro um número racional na sua forma decimal. E a impossibilidade de resolver, por exemplo, algumas raízes que não são de quadrados perfeitos. Não é raiz de 1, de 4, de 9 que são os quadrados perfeitos para dar 1, 2, 3 como resultado. Onde estão essas outras raízes? Existe a possibilidade de encontrar um valor exato para essas raízes? Com quantas casas decimais? Elas não vão ser infinitas? Então, conhecer o que é um racional é imprescindível para, no avanço da matemática, o estudante se aproprie e consiga depois entender o que é um número irracional, chegando então ao conjunto dos números reais. A utilização de materiais manipulativos, tecnologias digitais, facilita a transição entre conceitos concretos e formas mais abstratas. Então, todo aluno que foi bem trabalhado com situações de materiais manipulativos, com material concreto, com contagem, que trabalhou em situações cotidianas envolvendo números positivos e negativos, que fez essas representações na reta numérica, de conceitos concretos na vida dele, para ele passar para essa forma abstrata quando ele chega no 8º ano. E assim ele conecta a matemática com a realidade do aluno. Então, que sejamos nós, professores, que vamos fazer essa ponte entre o mundo real, a vida do estudante, para depois ele conseguir sair desses números racionais possíveis e passíveis de serem representados dentro do cotidiano do estudante, para que ele consiga passar para a parte abstrata e chegar nos irracionais, chegar na localização, por exemplo, na reta numérica de um racional, que vai ser preciso ser feito de maneira geométrica, com transporte de segmentos, lá a partir do primeiro triângulo de cateto 1, 1 raiz de 2, quando ele chegar no ano que vem, quando ele chegar em 2027. Só que aí ele precisa ter esse estudo todo de racionais bem consolidado na vida dele, para ele poder avançar nesse estudo e aplicar no final, na prova, todo esse conhecimento de racionais, irracionais, ou seja, reais. Então, professor, vamos ficando por aqui então com essa live de hoje, com esse turbilhão de informações sobre números racionais, não é pouca, mas a gente tem que entender que é a história da vida do estudante e que muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás para fazer uma recomposição de aprendizagem, para a gente trazer o estudante até essa linha de raciocínio, para ele poder consolidar esse aprendizado. Então, professor, você que não faz parte da plataforma, está aqui o contato. Vá, liga, procura saber, venha fazer parte desse grupo também, que estuda, pensa SAEB, respira SAEB, e que está pensando no seu estudante, está pensando na melhoria do seu estudante, na melhoria da sua escola, na melhoria do resultado do IDEB, na melhoria do seu município, e de a maneira como o crescimento da matemática pode acontecer com a sua ajuda, professor. Então, não deixe de participar, não deixe de visitar nossas redes sociais, Instagram, Face, assistir as lives pelo Instagram, pelo YouTube, que acontece toda terça-feira.
Inclusive, eu mesmo sendo professora de matemática, eu adoro ouvir as meninas de língua portuguesa. Eu sempre aprendo muito com elas. A gente, inclusive, melhora a nossa construção dos nossos itens, ouvindo também as meninas da língua portuguesa e a gente passar a permear esse mundo do Saeb Digital, da prova Saeb a partir da plataforma Saeb Digital. Professores, beijo, abraço. Se você ainda não colocou aí de onde que você é, de onde você estava aqui assistindo, seja hoje ao vivo, nessa terça-feira, seja num dia aí que você tirou para assistir essa live depois que fica gravada no YouTube, não deixa de fazer sua contribuição, falar com que série você trabalha, professor. Se você é professor de matemática ou é de outra área correlata, e que veio participar dessa live porque você também quer somar aos professores de língua portuguesa e matemática na sua escola. Isso é muito comum, professores de outras áreas. Como que eu posso ajudar os meus colegas de trabalho a melhorar a linguagem SAEB dentro da minha escola? Então, a gente vê muitos professores também de outras séries e de outras áreas participando também. Vem fazer parte, deixa aí seu tchauzinho, deixa aí seu aviãozinho mandando para outro colega e um abraço. Fiquem com Deus e logo em breve nos encontramos novamente com outro assunto dentro de matemática para esse grupo 3, principalmente oitavo ano. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!